Opa, nós aqui, boa tarde. Hoje estarei dando a minha opinião sobre o Corinthians. Você está ligado, né? Que aqui a opinião é mais forte do que a zaga. E eu vou te contar, gente. Eu pensei que o Corinthians tinha jogado o pior jogo na Sul-Americana semana passada. Mas esse jogo de ontem e as escolhas que o Dorival está fazendo, totalmente reprováveis. Não tenho o que falar, sabe? Não tenho o que elogiar, aliás. Não tenho o que elogiar. O único que a gente pode realmente ficar um pouco feliz, porque dá tristeza de tanto que esse cara sofre no campo de jogo, é o Yuri Alberto, gente. Sinceramente, quando o Ramon Dias estava passando por toda essa situação no Corinthians, onde a torcida já não estava mais satisfeita com o trabalho do Ramon Dias e com o sistema tático dele, que também não estava dando certo, e a gente viu jogos horrorosos, feios, e quando começou a busca de treinador do Corinthians, se falou em Tite, quase fechou com o Tite, não deu certo, e foram pro Dorival Júnior, eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz porque nós vimos nesses últimos anos, tirando a seleção brasileira, que é um outro departamento, vamos dizer que é um país à parte, a CBF, porque a gente sabe que as pessoas que vão lá para a CBF, os técnicos que vão lá para a CBF, não têm a autonomia para fazer as escolhas. O trabalho do Dorival Júnior na seleção brasileira foi um desastre. Mas os outros trabalhos dele, Ceará, Flamengo e o São Paulo, foram trabalhos excelentes que o Dorival Júnior fez. Falavam-se lá no Flamengo que não podia jogar Gabigol e Pedro. O cara fez o time jogar. O São Paulo também, com um time que não era muito bom, colocou alguns valores, sabe? E o São Paulo jogou bem e foi campeão da Copa do Brasil. Então, quando o Corinthians decidiu fechar com o Dorival Júnior por esse histórico, eu, como torcedor, fiquei feliz. Porque eu falei, poxa vida, o time do Corinthians, os 11 titulares, vamos dizer assim, entre aspas, é um time bom. Não é um time que você fala, assim como tem um time, o Flamengo tem jogadores excelentes, mas os 11 jogadores do Corinthians, dá para bater de frente com esses times, fazendo um bom trabalho, tendo uma boa organização tática. Dá para bater de frente. Se você colocar no papel Memphis Depay, Yuri Alberto, Garro, Mateuzinho, Carrígio, você entendeu? A zaga do Corinthians que está um pouco, sabe, um pouco não, que está muito ruim, mas você colocar o Choca, um Gustavo Henrique, dá para ficar um time bom. Mas, gente, o que nós estamos vendo isso nesse pouco tempo de trabalho do Dorival Júnior, acho que tem o quê? Uns 15, 20 dias que o Dorival Júnior está no Corinthians, não sei se já chegou a um mês de trabalho do Dorival Júnior no Corinthians. Sinceramente, eu estou me preocupando com o trabalho do Dorival Júnior. Na arena, os jogadores que ele está colocando para jogar, não tem como a gente, como corintiano, elogiar o trabalho do Dorival Júnior. Sabe? E na entrevista coletiva, ele fala que ele tá gostando do trabalho, porque o trabalho do Dorival Júnior no Corinthians até esse momento não está bom. Um único jogo só que ele fez bem, que foi contra o Internacional, que nós vimos ali o time fazendo jogadas, foi um jogo vistoso, não foi aquele jogo de a gente falar, pô, cara, olha, esse jogo vai ficar para a história. Não, mas foi um jogo vistoso de assistir, um jogo gostoso de assistir. Teve primeiro gol do Corinthians, depois teve a virada do Internacional, aí depois o Corinthians virou. Então foi pela emoção. Foi legal assistir o jogo do Corinthians. Mas, gente, de lá pra cá, meu Deus do céu, Dorival Júnior, o que você tá fazendo, meu? O que você tá fazendo? Qual que é essas escolhas que você tá fazendo, pô? Você tem que se impor como treinador. Você permitir que o Coronado escolha onde joga no pior lugar, na ponta esquerda. Ele não tem força física para jogar ali. Ele não tem. O Coronado tem que jogar no meio. O Coronado é uma decepção.
É uma decepção o Coronado. Eu ainda defendi esse jogador. Não tem mais como defender o Coronado. Não tem mais como defender o Coronado. Eu ouço o Samir Carvalho. Já há um bom tempo, o time do Corinthians vem jogando muito mal. As escolhas do Dorival Júnior são muito ruins. E hoje, vendo alguns comentaristas falando que ele está fazendo um bom trabalho colocando o Félix Torres para jogar. E os comentaristas falando que o Mateuzinho vai perder a titularidade para o Félix Torres. Gente, é o fim da picada. É o fim da picada. E são comentaristas importantes. Falar uma coisa dessa. O Mateuzinho não é o melhor jogador. Ou, aliás, não é o melhor lateral direito. Longe disso. Mas, gente, um comentarista sério falar que o Félix Torres vai colocar o Mateuzinho no banco e colocar o Carrillo para jogar de ponta direita. Gente, pelo amor de Deus, que futebol é esse que nós estamos vivendo nesse tempo? Você colocar um zagueiro. Teve um lance do Félix Torres que ele foi dar um cruzamento no jogo de ontem. Que horroroso. Que horroroso. Se você tem um lateral lá, que não seja o Léo Maná, que o Léo Maná não dá mais para jogar no Corinthians, pega alguém de lá da base. Mas você não pode colocar o Félix Torres, e alguns comentaristas pensar ainda em deixar o Félix Torres como titular, pelo amor de Deus. O jogo do Corinthians ontem foi o pior jogo que eu vi. Foi o pior jogo do Corinthians que eu vi nesses últimos anos, gente. Dentro da arena. Ô Dorival, o que está acontecendo contigo, Você só coloca volante para jogar, cara. Você só coloca volante para jogar. Faz alguma coisa de diferente, Você não tá levando o Kaique aí para colocar no banco? Por que você não tirou o Coronado e não colocou o Kaique? Você tira o Coronado e coloca o Martínez. Mais um volante. Daqui a pouco você vai estar armando o time do Corinthians só com volante. Você vai tirar o Yuri Alberto. Você vai tirar o Romero. Você vai colocar o Charles e o Alex Santana para jogar de atacante. Você só coloca volante, cara. Que negócio que é esse, pô? Faz alguma coisa de diferente. O Thales Magno não tá jogando nada. Dá oportunidade pro Kaique, Pra que você leva esse menino no banco se você não dá oportunidade? Pô, tira jogador, só sabe colocar volante, Traz alguém da base. Traz um meia da base. Traz um atacante da base. Faz alguma coisa. Agora, você todo jogo ficar colocando só volante, onde você ia colocar o Choca? Pra que colocar o Choca? O que você ia fazer na arena com 40 mil pessoas jogando? O time jogando, tomando sufoco do Novo Horizontino, pelo amor de Deus. Ô André Ramalho, cara, olha o que você fez ontem, cara. Você estava chutando a bola pro mato como se o time do Novo Horizontino estivesse fazendo uma pressão gigantesca no Corinthians. Em 2 lances, você deu lateral pro Novo Horizontino de graça, chutando a bola para arquibancada. Para que isso, Que escolhas são essas, gente? Não tem o Memphis Depay para jogar? Não tem um Garro para jogar? Gente, faz alguma coisa de diferente. Tenta o Bidu. Faz alguma coisa com o Bidu. Coloca ele como ponta. Faz alguma coisa. Coloca o Martínez para jogar como lateral, mas não usa o Félix Torres, gente. Como lateral. E vocês comentaristas aí que ficam falando e dando exemplo. Ah, não, porque o futebol inglês estava jogando com 2 lateral direito, com 2 lateral esquerdo. Que isso? Vai ficar copiando coisa ruim? Lateral é lateral, zagueiro é zagueiro. E ponto final. Quando eu comecei esse canal, eu falei pro Dorival Júnior. Dorival Júnior, a torcida do Corinthians, é uma torcida que impulsiona, uma torcida que vai até o final. Mas você está cometendo muitos erros. Se realmente você colocar esse time para jogar contra o Atlético Mineiro, lá na arena deles, o Corinthians vai o Corinthians vai tomar um cacete. E olha que o time do Atlético Mineiro não está muito bom. O time do Atlético Mineiro.
Dá pavor de ver o Corinthians jogar, gente. Hoje eu entendo o porquê que os técnicos brasileiros não têm oportunidade para treinar time fora do Brasil. E como que eles estão em baixa aqui no futebol brasileiro. Ô Dorival Júnior, meu, para de ficar colocando volante no time do Corinthians, meu. Para com isso. O Thales Magno, pelo amor de Deus, o Thales Magno tem que treinar, meu. O cara tá sem força física. O cara tá sem velocidade. O cara não dá um drible. O Breno Bidon, meu Deus do céu, o Breno Bidon parece um cara de 50 anos jogando no Corinthians. Que volante que é esse que não marca? Só sabe fazer toque para trás. Não sabe fazer uma construção de jogada, meter a bola na frente. O Coronado só fica lá. O Coronado só fica lá amarrado na esquerda. Não volta pro meio de campo para fazer jogar. Coitado do Yuri Alberto. Aí a gente vai querer, não tem nem como criticar o Yuri Alberto com esse time que vocês estão colocando, porque o Yuri Alberto é o nosso melhor jogador. Ele e o goleiro. Mas ninguém. De 11 jogadores, só 2 são bons que jogou ontem. O goleiro Hugo Souza e o Yuri Alberto. Os outros 9, uma porcaria. Escolhas erradas. O treinador tem que ser conectado. Ô torcida do Corinthians, eu sei que vocês não vaiam, mas começa a vaiar o Dorival Júnior. Principalmente em jogos na arena. Esse cara não pode ficar tão confortável do jeito que ele tá na arena, não. Colocando esse time ridículo pra jogar na arena. Gente, ontem eu assistindo aqui na TV, a minha esposa, ela ficava até... Caramba, nego! Mas, meu, é jogo que cansa os nossos olhos, meu. Cansa. Pra quem conhece a história desse clube, porque o Corinthians, ele não é conhecido por super craques, mas ele é conhecido por jogadores que davam a alma para jogar no campo. Hoje nós vemos jogadores tudo, jogadores tudo empacado, com preguiça de correr, com preguiça de lutar pela bola. O jogo de ontem, gente, com o Novo Horizontino. Que é isso? Sabe, jogando pelo resultado. Meu, vai pegar um time forte na Copa do Brasil, vai sair fora. Você vai fazer o que, o Dorival Júnior, quando o Garro e o Memphis voltar? Você vai ficar continuando a colocar volante? Você vai fazer o que com eles no campo? Sendo que você não tem coragem de colocar o Coronado para jogar na posição onde ele tem que jogar no lugar do Garro, para armar o time. Sendo que você não tem coragem de colocar o Kaique para jogar. Fica colocando sempre os mesmos jogadores para jogar. Charles, Alex Santana. O que você quer, meu? Não coloca o Choca para jogar. Não faz uma coisa de diferente. Meu, colocar o Ranieri para ser o nosso volante que se apresenta lá no ataque. Olha o domínio de bola dele ontem, que ele recebeu na frente dele. Ele não conseguiu dominar a bola para chutar pro gol. O que você está inventando? Você está colocando os jogadores tudo para jogar nas posições erradas. Olha o Maicon. O Maicon se arrasta em campo. O Maicon é um ex-jogador de futebol. Depois que ele se machucou, que ele teve essa lesão grave, que ele ficou praticamente o ano todinho machucado. Meu, não tem um na base para você testar? Não tem um. Fecha a base do Corinthians e para com o futebol do Corinthians, gente. Se não tiver um atacante de velocidade, se não tiver um meio de campo, se não tiver um lateral, se não tiver um zagueiro, gente, fecha a base do Corinthians. Agora, o que não dá para ficar aguentando é esse trabalho horroroso que o Dorival Júnior tá fazendo no time do Corinthians. Não dá para aguentar. Não tem mais jogador, meu? Escala o time com 11 volantes, então, cara. Pra que fica levando Pra que fica levando atacante sendo que você não coloca pra jogar? Sempre Thales Magno. O Romero, cara, é um ex-jogador também, o Romero. O Romero deu muitas alegrias pro Corinthians, ajudou o Corinthians muitas vezes, mas também sendo voluntarioso. Ele tinha garra, mas nem isso ele tá tendo mais, pô.
Você coloca o Romero para jogar como ponta, para ficar marcando. Só com o Yuri Alberto lá na frente, se matando. Não recebendo uma bola para fazer gol. A única bola que ele recebeu ainda nem foi uma jogada feita. Ele que teve que praticamente fazer tudo sozinho. Driblar e fazer o gol. Até quando você vai ficar vivendo disso, Dorival Júnior? Não vem com desculpa de falar que está esperando parar aí o campeonato por causa do Super Mundial que vai ter aí em julho. Comece a mostrar para que você veio aqui no Corinthians. Que você veio para fazer o time crescer. Tenha coragem de acreditar nos moleques da base. Faça alguma coisa. E vocês comentaristas, meu Deus do céu, parem de ficar querendo copiar coisa ruim de fora do país. Lateral é lateral, zagueiro é zagueiro. Cada um na sua. Não inventa moda, não. Elogiar o Félix Torres. O Félix Torres não tem que ser elogiado, não. Nem ele, nem o Kaká. Eles têm que ser muito criticados. Já estão aí 1 ano no Corinthians só fazendo besteira. Essa realmente é a minha insatisfação como corintiano. Porque para assistir jogo do Corinthians, hoje em dia, a pessoa tem que, sabe, gostar muito. Ainda mais eu que agora a gente estamos criando conteúdo, eu e a minha esposa, e postando para vocês. Meu, se a pessoa acha que não faz alguma coisa dessa, acho que muitos desligam a televisão e vão dormir. Porque para ficar assistindo um jogo desse não dá não, gente. Não dá. E olha que não é só o Corinthians que vem jogando mal. É todos os times do Brasil. Todos. Você não vê um jogo de encher os olhos. Você não vê um jogo bom. Mas como eu sou corintiano, eu tô falando do meu time. O time do Corinthians é uma lástima. É uma lástima. Ô Fabinho Soldado, olha o que você fez com o time do Corinthians, cara. As contratações que você fez, meu. E a torcida do Corinthians que ficou enchendo a bola desse cara aí. Só contratou jogador ruim. Tirando o Garro e o Carrígio e o Memphis. Pô, olha o nível dos jogadores que você trouxe pro Corinthians, cara. Jogador que não veste camisa de time pequeno da segunda divisão, pô. E ainda você vem bater no peito falando que você fez uma grande janela de contratação o ano passado. O que aconteceu foi que vocês contrataram um jogador que é diferenciado para o que nós temos no futebol brasileiro, o nível do futebol brasileiro, que se chama Memphis Depay. Sabe? Que deu um choque de realidade, que ajudou o futebol do Yuri Alberto crescer, que fez com que as zagas adversárias se preocupavam porque o cara tem talento. Porque se não fosse o Memphis Depay, o time do Corinthians estava na segunda divisão. Esses jogadores aí, ó, tirando o Garro, tirando o Yuri Alberto, o Hugo Souza, o Carrígio, tirando esses caras, não muda em nada do time do Novo Horizontino. É time para jogar a segunda divisão. Tirando esses 4 jogadores. E aí a gente vive vendo Fabinho Soldado, o senhor Augusto Melo, presidente do Corinthians, falando que o time do Corinthians é um time competitivo. Aonde? Que o time do Corinthians é um time competitivo? Aonde? O time do Corinthians, esses jogadores, é uma porcaria. Não tem talento. Como é que pode um clube pagar um salário de 2 milhões de reais pro Coronado? Como é que pode pagar um salário de 600 mil reais para um lateral que não joga nunca? Emprestar o Fagner e pagar um dinheiro para ele ficar jogando lá no Cruzeiro. Traz o Fagner de volta pro Corinthians, pô. Vai deixar ele lá no Cruzeiro pagando 500 mil reais de salário do cara? O Mateuzinho precisa de uma sombra. O Mateuzinho está acomodado. O Angileri também. O que aconteceu com esse cara? Que só vem jogando mal.
Primeiro jogo, eu tava lá na arena quando esse cara estreou, o Angileri. Eu, a minha esposa, a filha e o genro. A gente tava lá. Foi de encher os olhos o primeiro jogo desse cara. Agora o cara só vem jogando ruim. O cara não avança. O cara não cruza. Que é isso? Não tem ninguém de comando aí para colocar esses jogadores no lugar deles? Que seja você, Dorival Júnior. Agora na arena, o Corinthians tem que se impor, pô. Você não pode colocar esses times que você está colocando, não. Você não pode escalar esses jogadores que você está escalando para jogar na arena. Na arena o Corinthians tem que massacrar. Não importa qual time que seja. Seja Flamengo, Palmeiras, quem for. O Corinthians tem que se impor. Na arena o Corinthians nunca pode jogar como um time pequeno. Como um time covarde. Não pode. O seu trabalho, Dorival Júnior, até aqui está sendo ridículo. Ridículo. E ainda você vai nas entrevistas, nas coletivas, falar que o time está evoluindo. Aonde que o time está evoluindo? Eu não vi evolução nenhuma. O time do Corinthians não faz triangulação. O time do Corinthians não faz tabela. O time do Corinthians não tem jogada ensaiada. O time do Corinthians não tem nada. Pelo menos em clássicos, na arena, na época do Ramon Dias, o time do Corinthians sabia se impor. Na arena, os jogos na arena, o Corinthians sabia se impor. Hoje qualquer time que vai jogar Corinthians na arena, acho que está jogando em qualquer lugar. Porque o Dorival Júnior está sendo taticamente ele está sendo um covarde. Tá fazendo isso daí, Dorival Júnior, por causa do que está acontecendo na política do Corinthians? Tá jogando por resultado? Mesmo com um time ridículo? Enchendo o time de volante? Bom, corintianos, essa foi a minha cornetada. Eu não vou se estender muito, porque eu acho que eu já falei demais, acho que já dei muita cornetada no Sport Clube Corinthians, e principalmente no seu novo treinador, sabe? Tô encerrando com muita insatisfação de ver o nosso time jogando desse jeito. Que, né, mais uma vez falando, aqui a opinião é mais forte do que a zaga. Toma essa, Dorival. É nóis, Corinthians. E você que está nesse vídeo, curte o vídeo. Dê a sua opinião também sobre o momento do Corinthians, as escolhas do Dorival. Dá um like lá, aciona o sininho. Dê a sua opinião sobre o time do Corinthians. Corneta também, porque o Dorival Júnior está precisando ser cornetado. É nóis.